Vamos conversar sobre 5 coisas que podem estar te atrapalhando por aí? Hoje eu quero falar com quem está estudando. Seja estudando para uma prova de Enem ou outro vestibular, estudando para algum concurso ou prova de seleção, qualquer que seja a prova de seleção. Você que está aí estudando sozinho ou talvez está estudando concursinho, mas está usando aqui o YouTube para conseguir aprender alguma coisa, eu quero conversar com você. Esses assuntos que eu vou trazer aqui hoje são 5 pontos muito importantes que, se você estiver errando nesses pontos, se você estiver empacado nesses pontos, é muito provável que você não esteja evoluindo quanto você deveria, certo? E aí, eu quero trazer essa reflexão aqui já agora, que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de você adaptar essas questões e conseguir ter um resultado muito melhor lá na frente para você conseguir conquistar seu objetivo. Então vamos lá. O primeiro ponto é um dos mais tristes. Ele pega em vocês, ele dói e ele dói em mim também quando eu vejo vocês fazendo esse ponto, que é a comparação com outras pessoas. Gente, parem com isso, por favor, parem com isso. Não adianta se comparar com outra pessoa. Vocês não têm a mesma experiência, vocês não vêm da mesma estrutura familiar de estudo, vocês não fizeram as mesmas questões, vocês não estudaram nas mesmas escolas. Ah, Laura, mas eu tô me comparando com o meu irmão, que tem a mesma família, que teve as mesmas oportunidades, estudou na mesma escola. Não, gente, vocês não tiveram o mesmo processo de formação cognitiva. E isso muda a forma como vocês aprendem, isso muda a forma como vocês enxergam o mundo. Então, cada indivíduo é de um jeito. Não se compare com ninguém. Você só pode se comparar com você mesmo do passado. A partir de agora, se você está estudando para uma prova, toda vez que você fizer um simulado, ou você fizer uma lista de questões, você vai pegar um caderninho, ou pode ser uma planilha. Eu gosto de planilha. Se você tiver aí hábito, né, de fazer uma planilha, coloca lá. Lista de questões, tantas questões, acertei tantas questões, errei tantas questões. Pronto. Próxima lista de questão que você fizer, anota lá. O que que aconteceu? Acertou mais? Errou mais? Era outro assunto? É um assunto que você tem mais dificuldade, mais facilidade? E aí, o que que está acontecendo? Nós temos um hábito de esquecer as coisas. Então, às vezes, a gente só vê aqui, ah, nossa, errei 5 questões. Nossa, mas eu sou muito ruim. Pelo amor de Deus, a outra pessoa errou só uma questão. Só que você não para pensar que 3 meses atrás você teria errado 10. 3 meses atrás você teria errado 15. E hoje, depois do que você fez nesses 3 meses, você está errando só 5. Era para você comemorar. Mas ao invés de comemorar, você fica se comparando com outra pessoa que você acha que está melhor do que você. Ela não está melhor do que você. Ela só está vivendo outro processo. Então, viva o seu processo. Anote as suas conquistas e se compare só com você mesmo. Segundo ponto. Esse segundo ponto aqui, o pessoal fica assim, bem, meu Deus, Laura, mas como assim? Ó, você nunca vai conseguir terminar um edital. Doeu, né? É, eu sei, eu sei. Isso aqui, tipo, todo mundo fica, Laura, quanto tempo eu vou conseguir fazer todo esse edital? Não vai. Pensa o seguinte, um edital, gente, normalmente as matérias que estão lá no edital é uma coletânea que é estudada em 3 anos de um ensino médio, ou se não, de 8 anos de ensino básico ou de 6 anos de uma faculdade. Então, não, você não vai conseguir fechar um edital em 3 meses, em 5 meses, em um ano. Não vai, porque não tem a menor condição de você conseguir passar com detalhe por todos aqueles conteúdos. Se dentro de 3 anos de ensino médio, gente, muitas vezes as escolas não conseguem ver todo o conteúdo. Imagina você querer ver todo o conteúdo em um ano. Seja de três, né? Se a gente vai falando do ensino médio, seja da faculdade. Nossa, Laura, eu preciso fazer uma prova para uma residência ou alguma espécie de residência, alguma especialização e cobra todo o conteúdo da minha faculdade. Quanto tempo que eu vou gastar para fechar o edital? Gente, não vai fechar o edital.
que eu quero que você pense aqui? E aqui vem a solução, fica calmo. Tem solução para isso. Quando você pega o edital de uma prova para estudar, você vai estudar primeiro aquilo que é mais relevante. Laura, o que que é mais relevante? Mais relevante é aquilo que mais cai. Laura, como que eu vou descobrir o que mais cai? Faça provas anteriores, certo? Tem prova que isso já tem material resolvido para você, como o Enem. Como o Enem é uma prova nacional e tem acontecido desde 2009 num novo formato, já tem estatística suficiente, o pessoal já faz isso para você. Então, se você buscar, né, na internet, matérias que mais são cobradas, você vai achar materiais e materiais com todas as matérias que mais caem, ranqueadas, para você saber quais são as mais relevantes. Elas você precisa começar estudando. É nelas que você precisa gastar mais tempo. Laura, a minha prova não é bem assim. Eu não tenho essa estatística pronta para mim. O que que eu faço? Faça provas anteriores, certo? Então, busque provas anteriores que sejam pelo menos parecidas com a que você vai fazer. Concurso, isso costuma ser mais difícil, porque às vezes tem concurso que, nossa, Laura, tem 10 anos que esse concurso não acontece, então eu não tenho uma prova anterior realmente parecida com o que vai cair. Não tem problema. Tenta pelo menos pegar assim, da mesma banca. Puxa provas da mesma banca. Puxa provas do mesmo cargo que você está procurando, mesmo que seja de bancas diferentes, mas pelo menos para você ter ali uma guia, uma noção, certo? E aí você vai fazer ali duas, três, quatro provas, e você sempre vai retirar daquela prova que matéria, que conteúdo que está caindo ali. Aqueles que mais caem, porque sim. Toda prova vai ter um padrão, gente. Quando você pega ali uma banca, ela tem um padrão. Quando você pega ali uma prova de um processo seletivo, vai ter um padrão. A longo prazo, vai ter um padrão. Então, quanto mais provas você faz, mais fácil vai ficar de você perceber o que mais cai, certo? Tá, ok. Então, o mais relevante é o que mais cai. Sim. Mas quanto de atenção que você vai dar para cada matéria daquela? Aí vai depender da sua dificuldade. Então, eu quero que você faça uma escolha, né, pensando nas duas coisas. O que mais cai é o que você vai estudar primeiro. Quanto você vai estudar aquilo depende da sua dificuldade. Se você tem muita dificuldade, então estuda bastante aquela matéria, porque se ela cai muito e você tem muita dificuldade, então você vai ter que começar a dar atenção para aquilo desde o início. Agora, se é uma matéria que cai muito e você tem facilidade, então você tá bem, fica tranquilo, fica feliz, porque aquela matéria, provavelmente você nem vai precisar estudar muito, você vai ter que fazer bastante exercício, porque quem tá fazendo prova, gente, tem que estudar com exercício, tá? Então você vai ter que fazer bastante exercício sobre aquilo, mas talvez você não tenha que dar tanta atenção ao conteúdo em si, mas mais na prática mesmo, certo? Então estamos resolvidos que não tem jeito de eliminar completamente o edital. Não dá para dar o check em todas as matérias com detalhe, tá? Ah, Laura, mas eu conheço quem terminou, estudou todas as matérias. Eu tenho certeza que a pessoa não estudou com profundidade todas as matérias dentro de um prazo de um ano, tá, gente? Ou pelo menos não da maneira correta. Talvez ela até tenha estudado, vendo aulas sobre tudo aquilo. Mas ver aula, gente, não é aprender, tá bom? Você só aprende realmente quando você está praticando, quando você tira um tempo para estudar sozinho, para fazer questão, para corrigir os seus erros e para realmente entender e formar o seu raciocínio. Tá bom? Inclusive, sobre isso, tem vídeo no canal ensinando a corrigir questões, tá, gente? É um vídeo que mostra uma fase da espiral de aprendizagem. Espiral de aprendizagem é o meu curso. E nesse vídeo eu contei para você como você faz a dissecação, que é essa fase que você corrige a questão usando tudo na questão para aprender mais. Então, você aprende com aquilo que você errou, você aprende com as suas dúvidas, isso é maravilhoso. Então, se você está estudando por aí, precisa, né, disso, precisa corrigir erros, vai lá nesse vídeo, tá? E já assiste e coloca em prática. Falando em método, gente, terceiro ponto aqui que é muito grave, eu vejo os estudantes cometerem e eu vejo estudantes, às vezes, desesperados cometendo esse erro, que é o seguinte: fica pegando dicasinha
de todos os lugares. Vai numa rede social, pega uma dicasinha, vai em outra rede social, pega uma dicasinha. Aí um professor dá uma dica, aí ele pega aquela dicasinha e fica pulando de dica em dica, sem nunca utilizar realmente um método. Isso é um erro, gente, porque é o seguinte, os métodos, seja ele qual for, ele foi feito, ele foi criado para que você comece, desenvolva e só depois você tenha resultado. Então, você precisa praticar aquele método por um tempo para ele realmente funcionar. Não adianta hoje você começar o método, aí amanhã você vê uma dica e troca o método, troca aquele método pela dicasinha e depois troca a dicasinha de novo, sem nunca dar o tempo para aquele processo fazer realmente efeito em você, certo? Então, o método que você vai colocar em prática não importa qual seja, dê tempo para aquele método funcionar. Pratique daquela forma que foi te explicado, que você foi guiado, né, a fazer. Se você acha que vai funcionar para você, se você se interessou por aquele método, mas pratique por um tempo. Praticou por um mês. Ah, não, Laura, não está funcionando? Então, ok. Ah, não, Laura, eu pratiquei 2 dias, não funcionou para mim, tal, troquei de método. 2 dias não é suficiente para um método realmente funcionar. A não ser que você tenha já uma consciência muito grande de qual é o seu perfil de aprendizagem. Se você tem consciência do seu perfil de aprendizagem, aí sim, aí você pode olhar um método, começar a praticar e perceber, não, isso não tem muito a ver com a forma como eu aprendo. Então, ok. Agora, se você não sabe nem qual é o seu perfil de aprendizagem e está testando métodos para conseguir estudar melhor, então dê tempo para aquele método funcionar. Depois você descarta e vê outro método que possa funcionar melhor, tá bom? Ah, outra coisa, se você está estudando aí, está estudando sozinho e quer um apoio, você precisa de alguém para estudar com você, algumas matérias específicas que você tem dificuldade. Aqui no Asas a gente tem vários professores particulares que podem te ajudar onde quer que você esteja. Todo o nosso serviço é online e nós temos professores de matemática, física, química, geografia e atualidades. Então, entre em contato com a gente, vou deixar o link aqui na descrição e vem para o Asas. Quarto ponto, gente. Planejamento extremamente rígido e irreal. Eu vejo muitos estudantes cometerem, né, esse erro, que é pensando no seguinte: eu quero, normalmente está relacionado com o erro 2, o ponto 2, que é eu quero completar o cronograma. Então, se eu quero completar o cronograma, eu vou estudar 3 horas de química, 3 horas de física, 3 horas de matemática hoje, e amanhã eu vou fazer um simulado. E eu vou fazer, na verdade, é meio assim, eu vou fazer o simulado de manhã, vou corrigir à tarde e aí, na quarta-feira, eu faço mais 3 horas de português, 3 horas de história, 3 horas de geografia. E na quinta-feira, eu faço outro simulado e corrijo. Gente, não, tá? Por quê? Se você faz um planejamento extremamente rígido, extremamente cheio e irreal, você vai fracassar e aí você vai ficar frustrado e não consegue mais estudar. A ansiedade bate, nervosismo bate. Você precisa fazer um planejamento real que caiba realmente na sua rotina. E aí tem vídeo no canal com uma planilha, inclusive de presente para vocês, para que vocês saibam qual é o tempo disponível que vocês têm. Você tem realmente noção de qual é o seu tempo disponível? Mas é real mesmo. Aqui eu tô falando até assim, até do tempo que você gasta para comer. Você sabe o tempo que realmente sobra no fim das contas? Porque a primeira coisa que você tem que ter muita realidade, muita consciência é o tempo que você realmente tem para estudar. Depois que você souber o tempo que você realmente tem para estudar, aí você encaixa o que você vai estudar e quanto você vai estudar. Mas não é só isso, porque às vezes os imprevistos acontecem. Não sei como é que é por aí, né? Mas por aqui de vez em quando tem um imprevisto ou outro. E quando tem imprevisto, você precisa saber lidar com isso. E para você lidar com imprevistos, você precisa de uma certa folga no seu planejamento, certo?
Então, você precisa ali de tempos flexíveis que você pode modelar dentro do seu planejamento. Então, é muito importante que você tenha em mente um planejamento real. Aquele planejamento que vai realmente te possibilitar continuar aquela rotina. E isso já emenda com o quinto ponto. Qual é o quinto ponto, gente? Achar que se você está estudando, você precisa só estudar e não fazer mais nada da sua vida. Você tira aquele ano para só estudar e fica bitolado só com seus cadernos e não conversa com mais ninguém, não sai, não descansa, não passeia, tudo é não, porque a única coisa que você pode fazer é estudar. Gente, eu não quero que vocês fiquem doentes. Eu quero que vocês tenham uma rotina, que vocês comecem a colocar em prática agora e vocês consigam colocar em prática por vários meses. Não adianta ter uma rotina super rígida, parecida com o que eu falei aqui no ponto 4, e aí dá um mês e meio, 2 meses, você cai de cama. E aí fica doente por 1, 2 semanas. E depois para voltar no ritmo demora, porque você custa a recuperar aquele tempo perdido. E isso te faz ficar mais frustrado, mais chateado com aquela falta de evolução. Então, o que que eu te aconselho aqui? Tenha uma rotina que você possa cumprir. E você possa cumprir por muito tempo, que seja possível, de forma saudável, você ir levando essa rotina, certo? E para isso, você precisa tomar cuidado com três coisas aqui muito importantes. Alimentação de qualidade, comida de verdade, gente, tá? Ingerindo muitos nutrientes, ingerindo proteína, deixa esses carboidratos refinados para lá. Nada de pular a refeição, pelo amor de Deus, gente. Vocês precisam de energia, o cérebro de vocês precisa de energia. E aqui entra a água, tá? Por favor, não se esqueçam de tomar água. Segundo, exercício físico. Exercício físico é remédio. O exercício físico, ele regula tudo no seu corpo. Ele vai te ajudar com tudo, com seu sono, com a sua memória, com a sua concentração, suas habilidades cognitivas. Então, faça exercício físico todos os dias. Laura, não gosto de academia. Não é de academia que eu tô falando de qualquer exercício físico que você possa fazer, seja uma caminhada, uma corrida, pular corda, fazer um exercício em casa. Gente, tá cheio de aplicativo de exercício. É só colocar lá e executar, mas tem que executar todo dia. Tá? E falei três, né? Descanso. Você precisa ter seu tempo de descanso, de lazer, seu tempo para dormir. Você precisa das horas para dormir para o seu cérebro converter tudo aquilo que você está estudando em memória de longo prazo. Senão, você vai simplesmente ficar estudando, 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 estudando. Aí você não descansa, não dorme direito, o seu cérebro descarta aquilo, e aí no outro dia você não sabe de nada. E não sabe por quê. Nossa, eu tô tão cansada, Laura, eu tô sem energia, não sei mais o que eu faço, tô tão esquecida, eu não consigo lembrar das coisas que eu tô estudando. Você está dormindo 8 horas por noite? Você está fazendo exercício físico todos os dias? Está se alimentando bem ou não? É o básico, gente, é o básico que funciona, tá? O velho feijão com arroz que funciona. Porque quando isso tá certo, quando isso tá equilibrado na sua vida, fica muito mais fácil para você aprender. Gente, eu sei que alguns desses pontos são muito delicados e que em alguns momentos vocês não vão se sentir bem ouvindo sobre isso ou vão ter alguma resistência em querer mudar alguma dessas coisas. Eu sei, mas tente. Veja isso aqui de novo. Reflita sobre isso que eu falei. E tente mudar, porque isso vai melhorar a sua performance. E sim, vai te deixar mais próximo de conquistar o objetivo que você quer conquistar. E é só isso que eu quero. Eu quero que você chegue lá. E eu quero que você chegue lá com saúde, com energia, sem ansiedade, sem depressão, sem
baixa de vitamina. Eu quero que você chegue lá, eu quero que você chegue o mais rápido possível e eu quero que você faça isso da melhor maneira, com saúde. E para isso, você precisa otimizar esse seu processo de estudo. Então, é por isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem gostado de alguma coisa, porque bateu, incomodou, tenta pensar mais nisso, tenta refletir mais sobre isso. Mas eu quero feedback de vocês. Comenta aqui se vocês já passaram por situações parecidas, se vocês estão cometendo esse erro ou não, né? O que que vocês pensam sobre essas coisas? Conversem aqui comigo e talvez a gente possa ainda conversar sobre outros assuntos que saiam desses que a gente falou hoje, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição aqui no canal e até o próximo vídeo.